Nós vamos agora olhar e discutir sobre cada um dos estilos, como nós podemos fazer para conseguirmos, tal qual eu reforçava com vocês, trazê-los para o nosso espaço psicológico. São dicas importantes para que a gente possa aplicá-las no dia a dia. E como todo esse material ficará registrado para vocês e disponibilizado, nós poderemos consultar sempre para que possamos planejar nossas negociações. Mesmo a menos complexa, nós deveremos tomar o cuidado de planejá-las com antecedência. Uma mais complexa, naturalmente, demandará mais tempo de planejamento. Mas esse é o tema que nós ainda vamos falar no nosso quarto encontro. Vamos ver aqui como cada estilo se esforça para ser. O analítico procurará sempre ser muito acurado, muito meticuloso, muito esmerado, fazer o seu trabalho com alta qualidade e perfeição. Eu diria que o analítico ele é um perfeccionista por natureza. O apoiador, a concepção dele é ser cooperativo. Você vai encontrar pela frente pessoas que estão totalmente disponíveis a ajudar umas às outras e a nós mesmos, que estamos negociando com eles. Enquanto o inovador, a marca dele será a marca da diferenciação, do seu lado interessante, de chamar a atenção e de querer ser reconhecido para isso. Enquanto o dominador tem como proposta a eficiência, a busca de resultados. Você observará nessa interação quais são os esforços que estão sendo mais evidenciados. E uma vez identificado isso, quem estará no poder será você. Quais são as características predominantes para cada um dos estilos? Para o estilo analítico, predomina a característica do sistemático. Atenção, não é a pessoa sistemática. Nós estamos falando da sistematização. Para ela, o detalhamento, a especificação, a meticulosidade é muito importante. Isso é um valor, isso é uma marca do estilo analítico. O apoiador não tem outra explicação. O apoiador sempre buscará apoiar as pessoas. Vocês se lembram que eu disse que a marca do apoiador, a linha de orientação dele é o relacionamento? O que ele vai buscar é isso. O que o caracteriza e o diferencia em relação a outros interlocutores é que ele facilitará todo o relacionamento conosco. Já o inovador, esse é o cara que tem pilha, tem energia, bota a turma para frente, é entusiasmado, empolgado, acredita que tudo poderá acontecer com muita facilidade. O que se transforma, na verdade, também em um problema para ele. Na medida em que ele não pode ser extremamente energizado. Ele tem que dosar esse nível de energia, de criatividade, de intuição, de feeling. O dominador, o melhor conceito que explicaria, a melhor característica que definiria a atuação dele é a do controlador. Ele vai acompanhar passo a passo, não porque ele seja meticuloso, não porque ele seja criterioso, mas porque ele quer saber se os resultados vão ser alcançados segundo suas expectativas. Se ele é o gerente do projeto, o lado dominador será importante para que todas as etapas sejam concluídas segundo o cronograma e com os resultados e investimentos previstos. O que valoriza cada um deles? Qual é a medida de valor pessoal para o analítico? O respeito. Por isso, ao ser meticuloso, ao ser cuidadoso, ao ser parcimonioso, ele está te passando uma mensagem. Atenção, eu fiz isso aqui, esse trabalho, essa tarefa, e dei a minha contribuição com muita propriedade e cuidado. Eu gostaria que fosse reconhecido e valorizado isso. Quando ele percebe a falta de respeito, dispara com certeza um bloqueio emocional que impedirá
de alcançarmos os resultados da negociação com uma pessoa analítica que se sentiu desrespeitada. Para o apoiador, o que ele quer é aprovação. Se ele é aquela pessoa voltada para o relacionamento, né, para a amizade, para o trabalho em equipe, para o encorajamento, para a dedicação, o que ele quer é que todos aprovem a sua maneira de agir. Ele gostaria muito de ser aceito por todo o grupo e também pelos seus supervisores, também pelos clientes, na família e na sociedade. O inovador, a medida dele, a métrica que o inovador usa é o reconhecimento da genialidade, da contribuição inovadora, da presença, da facilidade de chegada. Lembre-se que ele traz consigo o viés da informalidade. O dominador, eu só vou reforçar, o poder para ele tem uma importância muito grande. O poder de tomar decisão, o poder de influenciar, o poder de conseguir resultados, o poder de ocupar uma posição hierárquica e o poder, de fato, de ser aceito pelas pessoas via sua presença, mas não pelo reconhecimento que é uma das características do inovador ou pela aceitação que é a característica do apoiador. Qual a forma de apoiarmos cada um desses estilos? O analítico, se vamos negociar com uma pessoa cuja característica predominante é o analítico, não podemos esquecer que ele valoriza os princípios que estão por detrás de tudo que estamos falando, conversando, discutindo e negociando. Valoriza a lógica, valoriza o raciocínio. Ele não gosta de improvisações. Ele necessita de ter referências concretas. O apoiador está presente nos sentimentos. Puxa, se você encontra pela frente alguém que é uma pessoa apoiadora e é um cliente seu, procure identificar como ele se relaciona com seus colaboradores, com seus também clientes e efetivamente coloque pilha, coloque energia, reforce esse comportamento dele. Puxa, como você trata bem as pessoas, como as pessoas te reconhecem, como as pessoas gostam de você. Ao fazer isso, você trouxe para a sua área de influência. Já o inovador, já sabemos. As ideias, como nós temos apoiado as suas propostas, suas ideias, a sua visão e a sua intuição. Lembrando que, com muito cuidado, nós precisamos puxar os inovadores para o pragmatismo, para o foco em resultados. Não podemos matar na origem as suas ideias, sugestões e pensamentos. E na negociação é assim. Se essa pessoa chega com propostas mirabolantes, pouco viáveis, mas que tem sim a sua genialidade, o seu valor, vamos primeiro jogar a luz, botar o foco na genialidade, no valor das suas ideias, para depois trazermos para o mundo da realidade. Finalmente, o dominador. O que ele quer? Quer saber quando é que nós vamos chegar lá. Quer saber o que ele vai ganhar, o que ele tem de concreto, de retorno. Quer saber quando é que a obra vai ser entregue, ele poderá começar a produzir. Quando é que a operação da mineração pode ser acionada. Quando é que aquela linha que está sendo performada, otimizada, né, sendo adequada, poderá estar disponível para ser produzida. E, finalmente, quer saber, né, ele pessoalmente quer ser reconhecido perante a empresa, perante a diretoria e perante nós, pela capacidade de puxar o carro, de fazer com que a gente vá para frente e consiga resultados. Que benefícios cada um deles busca? Eu não preciso dedicar mais tempo aqui, é só uma oportunidade de reforçar com vocês, é um reforço positivo. Tenho certeza que quando apresentei os slides iniciais do módulo de hoje, já ficou evidenciado para vocês que o analítico é aquele que gosta de saber o como, passo a passo, detalhes. O apoiador quer saber por quê. Por que estão tomando essa decisão?
por que tem que ser feito desse jeito? O que está levando a essa proposta? Onde é que nós vamos chegar? O inovador quer saber quem está usando, quem está fazendo, quem deu a ideia. São pessoas muito chegadas à tecnologia, ao mundo fashion, ao mundo da cultura, ao mundo da inovação. E o dominador é assim mesmo. A pergunta é essa: o que essa solução fará por mim? O que eu vou ganhar com isso afinal? Nós vamos cumprir o projeto, cumprir o programa, entregar a obra, e afinal eu vou ser reconhecido por isso? Ele tem muita clareza de suas metas e objetivos e as práticas que devem ser adotadas. Como nós podemos crescermos nos nossos estilos? O que eu gostaria de dizer para vocês? Imagine você que está assistindo esta aula, seja, por exemplo, um analítico. O que é que eu diria para você, e naturalmente para os outros que estão assistindo essa aula e que têm outros estilos, para que eles possam entendê-lo melhor? Se você é analítico, a minha sugestão é que você tem que aprender a decidir. O Platão já dizia em 350 a.C., sem riscos não há mérito. Como eu já comecei a comentar anteriormente, o analítico tem um viés da insegurança por sua história de vida. Lembrando aqui que para todos os estilos, nós não herdamos esses estilos. O que nós herdamos geneticamente de nossos familiares, nossos pais, nossos avós, é o temperamento. O caráter e a personalidade são formatados na fase da nossa primeira infância, segunda infância, adolescência. O ambiente interfere, o meio, que vão contribuir para gerar esses estilos com os quais nós nos apresentamos no contexto da negociação. Isso quer dizer que se, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista comportamental, nós podemos mudar enquanto seres humanos, aqui está a resposta que nos permite dizer: nós temos como adequarmos os nossos estilos para interagirmos nas negociações, no trabalho, na família, na sociedade. O analítico, como expliquei, tende a minimizar riscos. Eu gostaria de reforçar com vocês, meus amigos analíticos: não existe benefício alto com risco baixo. Ousem mais, tenham coragem. A vida é feita de riscos. Claro que não podemos ser irresponsáveis, mas também, se formos extremamente seguros e bloqueados, nós perderemos inúmeras oportunidades. E para nós que vamos negociar com analíticos, nós temos que saber que eles têm esta dificuldade. Para meus amigos que estão me assistindo nessa aula, que tem uma característica apoiadora, o apoiador, também muito bem explicado pelas pesquisas comportamentais, e o Freud nos ajudou a entender todas essas características, quando ele mostra que o apoiador traz consigo um grande grau de carência, porque provavelmente enfrentou algumas dificuldades na fase oral da sua vida, no período de aleitamento materno. E até, para aproveitar a oportunidade, para fazer um pequeno comentário aqui, uma brincadeira, né? Todos nós que gostamos de futebol, nós vimos o caso do Suárez mordendo o jogador italiano. E muitos psicólogos interpretaram aquele comportamento dele como uma dificuldade de fixação oral. É possível. Tanto é verdade que sabe-se agora que o Suárez já faz um tratamento psicológico para esse problema que ele tem. Eu não diria que os apoiadores estão aí mordendo as pessoas. Eu gostaria de dizer que os apoiadores trazem consigo esta dificuldade manifestada por uma carência que é muito fácil nós enxergarmos nas pessoas. E essa carência faz com que eles não tomem muitas iniciativas. O
que eu diria para os meus amigos apoiadores? Aprendam a dizer não. As pessoas não sabem colocar limites. Nós temos que colocar limites. A tendência das pessoas é sempre pedir ajuda aos apoiadores, porque eles estão sempre disponíveis. Lembram que eles são voltados para o relacionamento? Lembram-se que eles são voltados para o relacionamento? Portanto, o apoiador precisa aprender a colocar limite nas pessoas. É como o rio. O que define os limites de um rio? São as margens. Quando o rio transborda, o que acontece? Provoca um estrago terrível. É a mesma coisa, meu amigo apoiador. Todas as vezes que ele não consegue colocar limite, ele vai ficar sobrecarregado ou de tarefas, ou de problemas familiares, ou de problemas pessoais dos outros. E não conseguirá sequer dar conta dos seus compromissos, tarefas e objetivos. Eles precisam aprender a colocar limite, não ficar numa posição reativa. Nós temos que entender os apoiadores quando nós estamos sentados em uma mesa de negociação. Compreender que isso é um valor para ele. Ele espera a nossa cooperação, porque entende que se ele é cooperativo, todos deverão ser cooperativos também. Atenção então, meus amigos apoiadores, fica aqui a dica. Aprendam a dizer não. O inovador, vocês se lembram? Quando defendi aqui, argumentei aqui, que são pessoas voltadas para a intuição, a criação, a ideia, a inovação, que estão na dimensão etérea, do fluido, longe da Terra. Para os meus amigos inovadores que estão me assistindo, eu diria, aprendam a acompanhar, aprendam a checar, aprendam a colocar as situações do dia a dia no lado prático. A vida não é feita só do etéreo. A vida é feita do concreto. Se nós ficarmos só imaginando que no plano das ideias tudo vai dar certo, nós vamos resolver, com certeza nós não vamos alcançar resultados. Portanto, lembrem-se então, amigos inovadores, pés na terra. Para nós que vamos negociar com os inovadores, nós precisamos compreender que eles estarão valorizando suas ideias e entendendo que todas elas são viáveis de serem aprovadas e negociadas. Como nós, se não somos inovadores, teremos mais dificuldade de entendê-los, é preciso ter atenção e foco nesse momento. Finalmente, para os dominadores. Como o dominador é muito voltado para resultado, ele está pensando naquilo que ele tem que entregar, nas metas que ele tem que bater, nos objetivos que tem que alcançar, que tudo é para ontem, ele já chega te perguntando, está pronto? Já te entreguei, que hora que você vai me devolver? Era para ontem, não é para hoje. O que você está fazendo aí? Está no mundo da lua? Ele sempre vai imaginar que nós não estamos otimizando nossos tempos. Ele não conseguirá ver que nós não somos como ele. Nós não somos rápidos, velozes e temos a iniciativa e a previsibilidade que ele quer e gostaria que nós tivéssemos. Quando o outro lado não tem essa capacidade de enfrentar a pressão do dominador, ele entrará num estado de estresse e de desgaste emocional e provavelmente não conseguirá te entregar os resultados como você quer, porque entrará em pânico. Eu diria então, aos meus amigos marcadamente dominadores, aprendam a ouvir. Uma andorinha só não faz verão. O que quer dizer isso? Nós temos que aprender a trabalhar em equipe. Os dominadores não conseguem compreender isso. Eles entendem que as pessoas têm que dar resultados, independente se estão integrados num conjunto de trabalho ou não. E isso traz muitas dificuldades. Os outros os percebem como ditadores, como tiranos, como autoritários, muitas vezes como prepotentes. O Freud, na teoria psicanalítica, ele classificou esse estilo
e aqui a proposta é importante dizer, o Freud chama esses estilos de caráteres. Caráter não enquanto valor moral, caráter enquanto características. E nós chamamos de estilos. Ele classificou esse caráter, esse estilo dominador, como fálico narcisista. O falo como símbolo do poder. O Narciso, aquela pessoa da mitologia que se mirou na água e viu ali a criatura mais bela da natureza. E acabou se encantando por si mesmo e não conseguiu enxergar as outras pessoas. O fálico também referindo-se a homens e mulheres. E é importante aqui ressaltar, no contexto histórico que nós vivemos, as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. As mulheres vêm cada vez mais dando uma contribuição para a sociedade organizacional. E também elas poderão apresentar esse tipo de comportamento dominador. Porque o caráter fálico narcisista não está só relacionado ao homem, mas ao homem e à mulher. Tanto é que ocupar posições gerenciais e estratégicas não é uma questão de gênero, é uma questão de competência. E na negociação é igual. Nós temos que entender que muitas vezes vamos encontrar pela frente homens e mulheres, e que do ponto de vista da negociação, a mulher não tem nenhuma diferença. O que diferenciará homens e mulheres na negociação é a competência e não o gênero. Aqui ficam então os meus recados, as minhas dicas e, por que não dizer, as minhas orientações para cada um dos estilos com os quais nós interagimos no dia a dia. Lembrando que nós temos que buscar adequar os nossos estilos aos estilos dos nossos interlocutores. Para reforçar, imagine que você tem um estilo dominante, um estilo predominante dominador, e vai negociar com uma pessoa dominadora. Tem tudo para sair faísca, porque os dois vão trombar querendo impor suas posições. Se eu me preparei previamente, busquei todas as informações, já dissemos aqui que a informação é a fonte de poder mais importante na negociação, e procurei saber quem são os interlocutores com os quais eu vou negociar, quais são as características que eles têm, se eu ainda não os conheço, eu tenho que me preparar. E me preparando, com certeza eu serei muito mais bem sucedido. Com certeza eu conseguirei influenciar aquele dominador, ainda que eu seja dominador. É a mesma coisa se eu coloco dois analíticos. Os analíticos são pessoas que a priori têm muita facilidade para trabalhar em algumas áreas que trabalham com números, dados, como a área jurídica, contabilidade, financeiro, controladoria, auditoria. Mas podem ser também CEOs de empresa. Pessoalmente, a minha maior dificuldade em negociação, quando eu vou interagir com estilos diferentes do que o meu, é exatamente o meu lado analítico, que é muito restrito. Eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar com informações e dados, porque a minha influência é mais da objetividade. Só que eu preciso entender que o outro é diferente de mim, que o analítico é diferente de mim. E se eu quero ser bem sucedido com ele em uma negociação, eu tenho que me adequar a ele. Porque eu que tenho um objetivo prefixado. Naturalmente, se for ele que tem um objetivo prefixado, ele também estará se preparando assim, se ele teve a oportunidade de estudar quais são os estilos interpessoais de negociação. E o mesmo sucederá com todos os demais estilos. Como é que eu posso sensibilizar cada estilo? O analítico, oferecendo a ele o serviço que ele está buscando e o atendimento que ele espera, porque esse é o valor que ele tem. O apoiador, o que ele quer é perceber que quando nós estamos o apoiando e as pessoas do nosso entorno entendem que o nosso estilo se aproxima do dele, se sentirá muito mais confortável conosco. O inovador, ele está querendo atenção e tratamento, porque ele quer ser diferenciado. E o dominador, já sabemos, ele quer resultados. E se nós não somos dominadores, volto a insistir, precisamos desenvolver esse lado dominador.
Se nós tivermos uma relação de venda, e quase sempre nós estaremos, porque na maioria das vezes nós estamos em primeiro lugar nos vendendo em relação aos nossos interlocutores, no mundo e na sociedade organizacional, o que eu tenho que transmitir sempre para o analítico é segurança e garantias do que ele vai conseguir o que ele está buscando. Eu tenho um cliente na área financeira que trabalha com todos os seus gerentes de negócio do estado inteiro. Os clientes que vão a uma agência bancária, o que eles estão querendo é segurança da operação que eles estão fazendo, seja aplicando ou seja tomando empréstimos. E querem garantia que ele vai ter o retorno que ele espera ou a liberação da operação de crédito que ele está tendo. O apoiador, ele não quer conflitos. Aliás, ele foge de conflitos. É aquela pessoa da família que é sempre chamada para solucionar todos os conflitos familiares ou no ambiente de trabalho, que a gente conta com ela para poder minimizar os atritos entre a equipe. Portanto, se você entra em uma negociação com uma postura conflitiva e agressiva, com certeza você não conseguirá nada quando o seu interlocutor for um apoiador, porque ele quer eliminar conflitos. Já o inovador, ele quer que você o elogie, que você o valorize, não o critique, não o menospreze, não o ridicularize, não o ironize. Aliás, é importante dizer aqui, a ironia é um dos comportamentos que mais incomodam as pessoas. É muito comum encontrarmos nas falas das pessoas um tom de ironia. O outro lado percebe. Quando percebe, ele irá bloquear e você não alcançará seu objetivo. O dominador, ele quer que você traga opções e probabilidades e não problemas. Ele não tem tempo a perder. Na sua cabeça, tudo tem que ter velocidade. Se você chega para negociar com o dominador e não tem opções, você perderá poder. Ele vai dizer, escuta, o que você vai fazer aqui comigo? Eu quero sugestões, quero saber o que podemos fazer para resolver os problemas, porque senão eu vou fazer no seu lugar. Portanto, o dominador, ao negociarmos com eles, ao reunirmos com eles, nós temos que estar bem preparados. Temos plano A, B, C, para que possamos conseguir objetivos que também nós queremos com eles. Quando eu estou colocando aqui, volto a insistir, o foco na venda, eu não quero me restringir, não estou me restringindo a uma relação comercial, mas na relação interpessoal. Finalmente, eu gostaria de projetar essa imagem. E queria que pensassem um segundo sobre ela. O que eu quis transmitir com essa imagem? Aqui está a síntese da teoria dos estilos de negociação. Entrou ali um jovem, informal, lá na teoria comportamental, inovador na teoria de estilos de negociação, que vem negociar com provavelmente um interlocutor lá da teoria de estilos interpessoais formal, enquanto nós trazendo para a teoria de estilo de negociação, ele é aquele dominador que nós falávamos que ele está esperando resultados, soluções e probabilidades. Aquele jovem lá, inovador, se adequou ao estilo do seu interlocutor, que era uma pessoa possivelmente mais formal, conservadora e dominadora, para que ele conseguisse o objetivo dele. Essa é a proposta que nós temos para toda a discussão da teoria de estilo de negociação. Muito bem, volto a reforçar que a bibliografia que está aqui, ela ajudará vocês a aprofundarem todo o referencial teórico que nós estudamos nesse módulo de estilo de negociação. Lembrando que tem um autor específico aqui, que é o Robbins, em um livro chamado Comportamento Organizacional, que trata de toda essa discussão sobre a qual nós estamos falando. É verdade que outros autores, como o professor Carlos Pessoa, como o professor Yuri, também trabalham os estilos de negociação. Obrigado pela atenção no encontro do dia de hoje.